Boa noite, Dom. Gostaria de compartilhar meu relato com você. Quando cheguei aos 30 anos, eu já havia economizado o suficiente para realizar o sonho de comprar minha primeira casa. Embora não fosse nada espetacular e, sendo honesto, considerando todos os fatores, não ficava no melhor bairro da cidade, o sentimento de orgulho pela conquista era imenso. Aos poucos fui conhecendo meus vizinhos mais próximos, e nas 2 primeiras semanas depois da mudança, para a minha surpresa, percebi que, apesar do bairro, as pessoas eram bastante simpáticas. Alguns até me convidaram para jantar algumas vezes, algo que, depois de anos vivendo em apartamentos diferentes, eu realmente não esperava. Claro, nem todos eram assim. 2 casas para frente da minha, vivia um homem que deveria ter por volta de 50 anos. Desde o momento em que me instalei, a cada 2 noites, mais ou menos, ele aparecia na minha porta em horários bem estranhos pedindo coisas. Na primeira vez, por exemplo, ele perguntou se eu tinha algum pedaço de pão sobrando que eu não fosse comer. Em outra oportunidade, ele me pediu um balde de água, já que o fornecimento na casa dele tinha sido interrompido. Esses pedidos, por mais aleatórios que fossem, até faziam algum sentido. No entanto, quando ele começou a me pedir dinheiro, estabeleci um limite. Senti que não tinha a menor obrigação de ficar resolvendo os problemas dele o tempo todo, especialmente porque mal o conhecia. Aos poucos fui abrindo a porta cada vez menos, mas isso não diminuiu a frequência das visitas. Algumas semanas se passaram e em uma noite ouvi outra batida na porta. Minha primeira reação foi ignorar, como eu já tinha me acostumado a fazer. Mas ao espiar pelo olho mágico, percebi que ele parecia bastante aflito. Isso me fez reconsiderar, então resolvi abrir a porta. Perguntei o que ele precisava, e a resposta me pegou completamente de surpresa. Ele queria que eu fosse até a casa dele para ensinar como usar uma nova churrasqueira. Era quase meia-noite, o que achei um horário bem esquisito para começar a fazer churrasco, mas mesmo assim, contra meu bom senso, decidi ajudar. Naquela época, eu estava bastante interessado em culinária. Então pensei que gastar uns 10 minutos explicando o funcionamento de uma churrasqueira não seria nada demais. Falei para ele que já iria, só precisava colocar os sapatos. Ele agradeceu e começou a voltar para casa. Alguns minutos depois fui até a casa dele. Ao abrir o portão e entrar no quintal, percebi que estava bem escuro, dificultando a visão. Para piorar, não havia sinal de nenhuma churrasqueira. Além disso, ele também não estava por perto, embora a porta dos fundos estivesse completamente aberta. Estendi a mão para dentro e chamei por ele. Estou aqui embaixo. Preciso de ajuda para pegar a carne no freezer. Veio uma resposta abafada, vindo de um conjunto de escadas à minha esquerda. Eu estava relutante em descer. Não havia nenhuma luz acesa lá embaixo. Na verdade, a casa inteira estava às escuras. Gritei perguntando se ele poderia acender uma luz para que eu conseguisse enxergar melhor. Houve um silêncio por alguns segundos. Finalmente ele respondeu: "Não, as luzes estão quebradas. Não dá." Naquele momento eu percebi que havia algo muito errado. Gritei de volta algo como: "Acho que vou embora, cara." Não estou exagerando. Assim que terminei de falar, ouvi passos rápidos subindo as escadas. Minha reação imediata foi correr. Disparei de volta para a minha casa, tranquei a porta atrás de mim e fui direto para a janela. Afastei as cortinas para dar uma olhada, mas não vi nada lá fora. Eu estava completamente apavorado. Pensei em chamar a polícia, mas desisti, achando que não teria provas suficientes do que tinha acabado de acontecer. Nos dias seguintes, só saía de casa para ir trabalhar. Durante esse tempo, não vi o homem, nem ouvi mais batidas na porta tarde da noite. Exatamente uma semana depois, eu estava conversando com o vizinho do outro lado da rua. A conversa acabou indo parar no que eu tinha vivido, e comentei que estava pensando em me mudar por causa disso. Ele apenas me olhou com uma expressão de estranhamento. Ele me informou que ninguém morava na casa de que eu estava falando, que ela estava abandonada havia 2 anos. Isso fez com que ele chamasse a polícia. No entanto, a polícia não encontrou nada dentro ou ao redor da casa. Acabei me mudando algumas semanas depois, e isso é tudo o que sei. Não faço ideia se algo mais surgiu dessa situação. Até hoje não sei quem era aquele homem ou o que ele queria ao me atrair até lá.
Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Tudo começou no verão antes de eu entrar no segundo ano da faculdade. Eu estava procurando um lugar para morar que ficasse perto do campus, já que o novo ano letivo se aproximava. Encontrei alguns apartamentos interessantes, mas todos estavam muito acima do que eu poderia pagar. Foi então que percebi que, se quisesse morar nas redondezas, precisaria de um colega para dividir o aluguel. Decidi colocar um anúncio no Craigslist, explicando a situação, torcendo para que alguém se interessasse. Para minha surpresa, não demorou nem 1 hora para chegar uma resposta. Era de uma senhora mais velha, por volta dos 70 anos. Eu esperava que fosse algum estudante da mesma universidade, mas, no fim das contas, não importava muito, desde que ela ajudasse com metade do aluguel. Além disso, ninguém mais mostrou interesse durante toda a semana seguinte. Então, aproveitei essa oportunidade única. Quando o semestre começou, nós dois nos mudamos. Ela se apresentou como Jade, uma senhora baixinha, de cabelos brancos. Embora fosse um pouco reservada, parecia ser uma boa pessoa. Eu acreditava que nos daríamos bem, por isso não fiquei preocupado com os meses que estavam por vir. Nas primeiras semanas quase não havia. Trocávamos algumas palavras rápidas quando nos encontrávamos na cozinha, mas não passava disso. A maior parte do tempo, ela ficava reclusa em seu quarto. De vez em quando, enquanto eu assistia TV na sala à noite, ouvia uma risada aguda vindo do outro lado da parede. No começo, pensei que ela estava ao telefone, mas depois percebi que nunca a ouvia conversando, apenas rindo. Isso me deixou intrigado, sem conseguir imaginar o que ela fazia. Com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar cada vez mais esquisitas. Um exemplo disso é que Jade passou a sair do quarto só para me observar. Ela ficava parada na cozinha ou no corredor, apenas me olhando enquanto eu assistia TV ou preparava o jantar. Você pode imaginar como isso começou a me deixar desconfortável. Certa noite, por volta das 3 da manhã, fui acordado por um som suave vindo da porta do meu quarto. Não era um barulho forte, mas sim uma batida lenta e quase imperceptível. Chamei pelo nome de Jade, e no mesmo instante o som parou. Eu sabia que era ela, pois logo em seguida ouvi sua risada característica e os passos dela retornando ao quarto. Seria mentira dizer que isso não me assustou. Não havia tranca na minha porta, então nada a impediria de entrar no meu quarto enquanto eu dormia. Acabei ficando acordado o restante da noite. No dia seguinte, planejei falar com ela sobre a situação, mas ela não saiu do quarto em momento algum. Quando chegou a noite novamente, decidi empurrar minha mesa para a frente da porta, fazendo uma espécie de barricada improvisada, já que, sem tranca, eu não me sentia confortável com a ideia de que nada impediria Jade de entrar no meu quarto. 3 horas depois, acordei ao ouvir o som de alguém tentando forçar a porta do meu quarto contra a mesa que eu havia colocado como barreira. Era Jade. Consegui ver o olho dela espiando pela fresta da porta que estava entreaberta. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a gritar e a bater na porta com força. A mesa começou a ceder, então saí da cama rapidamente e segurei a porta com as próprias mãos. Os gritos e as batidas continuaram por cerca de 2 minutos. Quando tudo finalmente parou, levantei e imediatamente chamei a polícia. Assim que eles chegaram e eu abri a porta, meu coração quase parou. Todas as facas da cozinha estavam cravadas na porta. Fiquei em completo estado de choque, mas tentei manter a calma para explicar a situação aos policiais. Mostrei a eles em qual quarto Jade estava. Ela resistiu um pouco à detenção, mas no fim, os policiais a levaram. No mês seguinte, me mudei para um novo apartamento, dessa vez com colegas de faculdade de verdade. Até hoje, não sei o que motivou Jade a fazer o que fez. Minha melhor suposição é que ela sofria de alguma condição grave e não estava se medicando, mas, ao mesmo tempo, também penso se ela realmente tinha a intenção de usar aquelas facas em mim naquela noite. Felizmente,
tomei a precaução de bloquear a porta e não precisei descobrir. Essa situação aconteceu comigo quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Como já faz bastante tempo, não me lembro de cada detalhe minucioso, mas vou tentar manter a narrativa o mais fiel possível. Naquele período, eu vivia em uma área bastante isolada nos Estados Unidos. As casas vizinhas ficavam a cerca de 800 metros de distância, e por conta disso, apesar de minha família conhecer alguns vizinhos, muitos deles eram completos desconhecidos. Isso incluía o morador da casa ao lado esquerdo da nossa. Não lembro o nome dele, mas era um senhor mais velho que morava lá. Para ser honesto, ele me assustava bastante. Todas as janelas de sua casa estavam pintadas com spray para impedir que alguém visse o interior, e o quintal estava tomado pela vegetação. Sei de todos esses detalhes porque, de segunda a sexta, eu precisava passar em frente à casa dele para voltar da escola. Toda vez que passava por lá, ele ou ficava parado na varanda me observando, ou tentava puxar conversa enquanto eu passava. Isso me deixava tão desconfortável que comecei a odiar o caminho de volta para casa só por ter que passar por ele. Mas o pior nem era isso. Talvez 1 ou 2 vezes por mês, o homem caminhava os 800 metros até a nossa casa no meio da madrugada. Ele então apontava uma lanterna para a janela do meu quarto. Eu sabia que era ele porque em uma das vezes o vi andando pela estrada em direção à nossa casa. Pensando bem, aquilo era um comportamento extremamente preocupante. Mas na época, achei que a melhor forma de lidar com a situação era simplesmente ignorar. Por isso, nunca contei nada aos meus pais. Também lembro de ter pensado que, como meu quarto ficava no 2º andar, ele não conseguiria ver muita coisa do que estava lá dentro, de qualquer forma. Avançando para uma noite de verão naquele mesmo ano, fui acordado novamente pela luz de uma lanterna iluminando meu quarto. Só que dessa vez, um leve som de algo batendo na parede veio logo em seguida. Meu coração parecia ter parado naquele instante. A única coisa que conseguia pensar era que o som lembrava muito uma escada sendo apoiada contra a lateral da casa. Pouco tempo depois, minhas suspeitas foram confirmadas. Ouvi um leve toque no vidro da janela. Quando olhei, vi o rosto sorridente daquele homem, fazendo gestos para que eu abrisse a janela. Mas eu não abri. Gritei e corri para o quarto dos meus pais, explicando desesperadamente que o vizinho estava na minha janela. Eles foram comigo até o quarto, mas claro, ele já tinha desaparecido. O pior de tudo foi que meus pais nem acreditaram em mim, achando que eu estava imaginando coisas. Por isso, nunca chamaram a polícia. No entanto, até hoje, mesmo adulto, sei exatamente o que vi naquela noite. Tento não pensar nas intenções que ele poderia ter em relação ao meu eu de 10 anos de idade. Depois desse incidente, nunca mais o vi. Na verdade, menos de uma semana depois, a casa dele estava à venda, o que para mim é uma prova ainda mais clara de que era ele. Desde então já morei em muitos lugares e nenhum vizinho jamais foi tão assustador quanto aquele homem. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Quando eu estava cursando Direito em uma renomada universidade de Londres, acabei me mudando para uma casa compartilhada em Peckham, nos últimos anos dos meus estudos. Um dos motivos que me atraíram naquele lugar foi que apenas um dos outros apartamentos já estava ocupado. O desafio de morar em uma casa de estudantes é que, geralmente, esses lugares são bastante movimentados. Nunca dá para saber quando alguém vai trazer vários amigos de uma festa e passar as primeiras horas da madrugada ouvindo música alta na cozinha, ou algo do tipo. Claramente, isso não é nada bom para uma boa rotina de sono. E a última coisa que eu queria era comprometer meu crucial último ano vivendo em um ambiente cheio de festas. Com a ajuda de alguns amigos próximos, levei todas as minhas coisas para o apartamento em uma manhã, já decidida a subir e cumprimentar o morador do andar de cima, a única outra pessoa na casa.
No entanto, em um dado momento, enquanto eu subia as escadas com algumas bolsas, olhei para cima e vi alguém me observando do alto da escada, com uma expressão indiferente e fria. Era um homem relativamente alto, com cabelo loiro bem curto e olhos de um azul extremamente intenso. Eram tão claros que pareciam brilhar nas órbitas, um tom perturbador de azul gelado. Eu cumprimentei com um oi da forma mais simpática que pude, mas em vez de responder, ele apenas me fitou por alguns segundos antes de se afastar lentamente da escada. Logo depois, ouvi uma porta se fechar enquanto ele voltava para seu apartamento. A pessoa que estava comigo me lançou um olhar desconfortável e, ao mesmo tempo, divertido, enquanto trocávamos cochichos sobre a esperança de que ele não fosse estranho ou algo assim. Pensando nisso agora, aquele foi um momento assustadoramente profético. Quem dera tivéssemos ideia de quão certos estávamos. As primeiras noites foram tranquilas e eu fiquei satisfeita com o silêncio que esperava encontrar. Tudo seguiu assim até uma certa noite, quando eu estava sentada na minha cadeira, trabalhando numa pesquisa sobre direito do comércio internacional, e escutei algo vindo do corredor. No início, não dei muita importância e apenas coloquei uma música ambiente, algo que sempre me ajudava a focar, e tentei ignorar os barulhos externos. Porém, à medida que a noite avançava, os sons se tornaram mais intensos e a curiosidade acabou vencendo. Levantei e fui até a porta tentando identificar o que estava acontecendo. O que ouvi foi o som de gritos, especificamente de uma mulher, e vinha do apartamento de cima. No começo, achei que o morador de cima estava assistindo a algum filme de terror ou coisa do tipo, de onde eu imaginei que os gritos deviam vir. No entanto, conforme prestava mais atenção, percebi que, fosse o que fosse, era apenas o som da mulher gritando, nada mais. Chegou ao ponto de eu notar que o áudio, ou o que quer que fosse, estava se repetindo em um loop. Ele estava lá, ouvindo o som de uma mulher gritar de dor por mais de 1 hora. Eu sabia que deveria subir e pedir para ele baixar o volume, mas a ideia de que ele estava no seu apartamento ouvindo aquilo por tanto tempo, céus, aquilo me deu um medo terrível. Demorou horas até que tudo ficasse em silêncio novamente. Quando o barulho cessou, já passava da 1 da manhã, e só então consegui pensar em tentar dormir. Enquanto eu estava deitada no escuro, minha mente estava cheia de perguntas. Que tipo de pessoa escuta algo assim por tanto tempo? E se fosse pior do que parecia, e ele estivesse assistindo a algo violentamente criminoso? Ou quem sabe algum filme snuff? Passei horas acordada, apavorada com a minha nova situação, uma da qual eu não podia fugir facilmente, já que tinha gastado uma fortuna com as taxas e o primeiro mês de aluguel. Esses pensamentos continuaram me atormentando até que finalmente consegui dormir. No dia seguinte, eu estava exausta nas aulas a ponto de meus amigos notarem meu estado. Perguntaram se eu estava bem, já que aparentemente eu estava com uma cara horrível. Eu disse que sim, mas comentei que algo estava definitivamente errado com o morador do andar de cima. Alguns amigos tentaram me consolar, contando histórias de colegas de casa estranhos, dizendo que, por mais assustador que o cara parecesse, ao menos ele não estava tentando algo mais invasivo. E de certo modo eles estavam certos. Mas naquela noite o incômodo só aumentou. Fui ficando cada vez mais irritada com o quão inconveniente ele era. Decidi tomar coragem e subir até o apartamento dele para pedir que baixasse o volume. Bati forte na porta esperando que ele atendesse. Só uma coisa, já tive experiências com vizinhos barulhentos antes. Geralmente assim que você bate na porta, eles diminuem o barulho. As pessoas ficam envergonhadas, se desculpam, são em geral razoáveis. Mas com esse cara o barulho não diminuiu. Não consigo explicar o quão perturbador foi ouvir o que vinha de lá de dentro. Ainda não sei de onde vinham aqueles gritos, se era de um filme, uma música esquisita ou qualquer outra coisa. Mas posso te dizer uma coisa, pareciam muito reais. Eram assustadores, o tipo de grito que só alguém que sabe que vai morrer faria. Eu tremia de medo quando ouvi o som da porta sendo destrancada. E quando ela finalmente se abriu, o que vi foi mais perturbador do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. O homem loiro que eu tinha visto na escadaria 1 semana antes, ou pelo menos presumi que fosse ele,
estava usando uma máscara. Uma máscara difícil de descrever mesmo agora. Feita de madeira envernizada, ela parecia uma daquelas máscaras mortuárias, o molde de um rosto logo após a morte. Mas havia algo extremamente errado com aquela máscara. Ela era deformada com símbolos ou palavras indecifráveis entalhados nela. No entanto, o que realmente me deixou apavorada foi o fato de que, ao abrir a porta, ele estava completamente nu. Eu recuei no mesmo instante, tentando colocar distância entre mim e aquele homem mascarado. Mesmo assim, consegui, de alguma forma, pedir educadamente se ele poderia abaixar o volume. Ele não se moveu, não disse uma palavra. Apenas ficou ali, me observando pelos buracos cortados na máscara. Continuei recuando, minha voz mudando de um pedido educado para uma desculpa quase desesperada por tê-lo incomodado. Mas ele permaneceu imóvel, em silêncio, apenas me observando. Quando vi as cicatrizes que cobriam o peito dele, não consegui pensar em outra coisa senão correr de volta para o meu apartamento. Tranquei a porta atrás de mim, quase em pânico, tentando respirar enquanto pegava o telefone para ligar para um amigo que morava por perto. Perguntei se eu poderia ficar na casa dele por um tempo. Ele ficou curioso, querendo saber o motivo de eu estar tão perturbada. E principalmente porque de repente eu não queria mais ficar no apartamento que, até então, eu estava tão empolgada. Depois que expliquei tudo, ele me convidou de imediato, dizendo que eu poderia ficar o tempo que precisasse. Após isso, entrei em contato com a polícia e fiz uma denúncia de exposição indecente. No entanto, o policial com quem falei disse que, sem testemunhas, seria apenas minha palavra contra a dele, o que dificultaria construir um caso sólido. Eles me recomendaram, por mais frustrante que fosse, apenas evitar aquele vizinho perturbador o máximo possível. Acabei me mudando daquele apartamento assim que pude. Voltei durante o dia com alguns amigos para pegar minhas coisas. Mais uma vez, o homem do andar de cima estava lá, observando da escadaria, me encarando sem demonstrar emoção alguma. Foi então que percebi por que os outros apartamentos estavam todos vazios. No fim, me formei com honras no curso de Direito e hoje trabalho em um escritório de advocacia em Birmingham. Ainda tenho lembranças claras dos meus anos em Londres, mas tento evitar ao máximo pensar naquele prédio vazio. Quando eu era pequeno, minha família e eu vivíamos em um bairro bastante religioso, lá em Utah. Sei que o principal motivo para termos nos mudado era a paz e a segurança do lugar. Mesmo não sendo uma família super religiosa, ainda íamos à igreja aos domingos, entre outras atividades. Pensávamos que seria um ótimo lugar para morar, já que os vizinhos também seriam cristãos e pessoas de bem. E de fato, eram. Todos eram bem gentis, mas algumas pessoas eram definitivamente estranhas. Por exemplo, os vizinhos que moravam do lado direito da nossa casa. Aparentemente eram muito boas pessoas, e em muitos aspectos realmente eram, mas em outros eram incrivelmente assustadores e esquisitos. No primeiro jantar após nos mudarmos, quando eles vieram nos visitar, toda a família apareceu para comer com a gente. Tudo estava indo bem, embora fosse difícil conversar com os filhos deles. Eles não tinham televisão, então boa parte do que eu e minha irmã falávamos simplesmente não fazia sentido para eles. Mas, como mencionei, eles eram legais. E quem precisa de uma TV quando se tem um trampolim, né? No meio do jantar, enquanto os adultos batiam papo e nós comíamos a lasanha caseira que minha mãe havia preparado, uma das crianças começou a murmurar algo. Parecia que estava à beira de uma convulsão, ou algo assim. Ela começou a dizer um monte de palavras desconexas. Não era outro idioma, mas parecia uma palavra longa e rápida, dita de uma vez só. Lembro que meu pai se levantou da mesa, pensando em pegar uma caneta ou algo assim, caso a criança estivesse tendo um ataque epiléptico, e perguntou ao pai dos vizinhos se a criança estava bem. Eu não o culpo por isso, afinal o rosto da criança estava todo contorcido, como se ela estivesse sofrendo. Mas, ao invés de ir até a criança para checar, a mãe dos vizinhos juntou as mãos com uma expressão de orgulho, enquanto o pai ergueu os braços para o céu,
dizendo coisas como: louvado seja Deus, pois somos abençoados. Depois disso, ele começou a nos explicar que, de tempos em tempos, a criança falava em línguas, sendo frequentemente tomada pelo Espírito Santo e falando a língua pura dos serafins. Eu só me lembro de ter ficado totalmente aterrorizado, como se nunca tivesse presenciado algo assim na minha vida. Outra vez, numa manhã, eu acordei e fui escovar os dentes no banheiro. Tínhamos uma janela de vidro fosco que estava um pouco aberta, e através dela, ouvi uns sons de grunhidos vindo do quintal dos vizinhos. Abri um pouco mais a janela, e o que vi me deixou chocado. O pai dos vizinhos estava no quintal segurando uma Bíblia em uma mão e um tipo de chicote na outra. Ele estava se chicoteando nas costas enquanto lia trechos da Bíblia em voz alta, e estava batendo com força. As costas dele estavam cheias de cortes e o sangue escorria. Corri para contar para minha mãe e meu pai o que eu tinha visto, e eles até duvidaram por um momento, até que eles mesmos presenciaram a cena. Meu pai chamou o vizinho com toda a educação e pediu que ele não fizesse aquilo no quintal. E o vizinho prontamente concordou em não repetir aquilo à vista da nossa casa. Nem preciso dizer que nunca mais os chamamos para jantar. O que ainda me assusta até hoje é como eles podiam ser tão agradáveis, mesmo com essas tendências violentas. Apesar de ser visivelmente perturbado, o pai dos vizinhos era um dos sujeitos mais calorosos e amigáveis que já conheci, pelo menos na imagem que ele projetava. E me pergunto se ele era assim também quando as portas estavam fechadas. Também fico pensando se as crianças eram realmente tão equilibradas quanto aparentavam, ou se enfrentaram dificuldades mais tarde, por terem crescido em um ambiente tão estranho. Eu venho de uma cidade no noroeste do meu país chamada Nagara Nunes. É um lugar encantador, conhecido por muitos como a Cidade das Flores. Eu amo Nagara Nunes, mas já não consigo mais viver lá. Existem muitas lembranças dolorosas para mim, e as pessoas me culpam por algo que eu não fiz. 8 anos atrás, eu morava ao lado de uma família chamada Negromante. Eles pareciam pessoas muito gentis, mas enfrentavam dificuldades financeiras, pois Jorge, o homem da casa, não conseguia encontrar emprego por algum motivo. Havia boatos no bairro de que Jorge não trabalhava por causa de uma doença, mas ele ajudava a sustentar sua família fazendo e vendendo salgados para os vizinhos, inclusive para mim. As empadas e salgados de Jorge eram os melhores. São pastéis tradicionais do Brasil, que todos nós adorávamos. Várias vezes ele apareceu na minha porta com uma bandeja de empadas fresquinhas à venda. Eram baratas e deliciosas, e sei que não era o único no bairro a comprar regularmente. Era gratificante poder contribuir para o sustento da família dele dessa forma. Algumas pessoas diziam que Jorge tinha problemas mentais, mas parecia claro que ele também lidava com alguma condição física. Às vezes, ele começava a rir do nada quando vinha até o meu apartamento, como se tivesse escutado uma piada que só ele entendia. Outras vezes, seu braço tremia enquanto segurava a bandeja de empadas. Um dia, ele começou a sangrar pelo nariz, deixando o sangue pingar sobre os salgados. Ele pediu desculpas repetidamente, visivelmente nervoso ao se afastar, mas quando eu disse que estava tudo bem e que esperava que ele melhorasse logo, ele soltou uma risada aguda e desapareceu na esquina. Jorge às vezes agia de maneira muito estranha, mas eu apenas sentia pena dele e até o admirava por sua determinação em sustentar a família, trabalhando duro com a venda de comidas deliciosas. Porém, certo dia cheguei em casa após o trabalho e encontrei vários carros de polícia em frente à casa dos Negromante. O bairro todo havia saído de suas casas para ver o que estava acontecendo, e ficamos chocados quando uma equipe forense apareceu. Eram aqueles policiais que vestem macacões brancos e máscaras, especializados em casos de assassinato, procurando por partes de corpos. Muitos boatos começaram a circular sobre o que a família poderia estar envolvida, mas não demorou para que a verdade viesse à tona. Em um dia, as fotos já estavam em todos os jornais,
e a história se espalhava pelas rádios e TVs locais. Restos humanos foram descobertos no quintal dos Negromante e foram identificados como pertencentes a uma menina de rua chamada Camila, que havia desaparecido algum tempo antes. As reportagens indicaram que os Negromante a atraíram para a casa, sob o pretexto de precisar de uma babá para cuidar do filho pequeno, mas depois a mataram e enterraram o corpo no quintal. Todos ficamos em choque com a notícia, mas, à medida que o tempo passava, surgiam revelações ainda mais perturbadoras sobre os assassinatos. Eu nunca vou esquecer o dia em que a polícia fez uma coletiva de imprensa com jornalistas de todo o país. Eles afirmaram ter encontrado um caderno de 50 páginas escrito por Jorge, que ele intitulou Revelações de um Esquizofrênico. No caderno, Jorge falava sobre como ouvia vozes em sua cabeça que o mandavam matar mulheres, alegando que suas ações faziam parte de um ritual satânico de purificação e que ele tinha um plano para purificar o mundo e reduzir a população. A situação era extremamente perturbadora e angustiante, pois nunca imaginei que Jorge pudesse ter pensamentos desse tipo. Ele sempre me parecia tão gentil, mas claramente estava enganado ao pensar assim. Conforme as semanas passaram, ouvimos relatos ainda piores, coisas que acabaram destruindo a vida que eu conhecia. As equipes forenses analisaram a casa dos Negromante e encontraram vestígios do corpo da mulher assassinada nos utensílios de cozinha da família. Além disso, pedaços grandes de carne estavam faltando nos corpos mais recentemente enterrados no quintal. A polícia chegou a uma conclusão assustadora. A família estava esquartejando as vítimas antes de cozinhar e consumir sua carne. O que tornou tudo ainda mais horrível foi quando começaram a surgir rumores de que, além de praticar o canibalismo, a família estava vendendo parte dessa carne para a comunidade nas empadas e salgados. Fiquei horrorizado ao ouvir isso, pois eu mesmo havia comprado muitas vezes os salgados de Jorge e, além de comê-los, achava-os deliciosos. Lembro-me de estar sentado no sofá assistindo à TV quando a notícia foi transmitida. De repente, a sala começou a girar e me senti completamente entorpecido, incapaz de processar o que estava ouvindo. Foi nesse momento terrível que tudo ficou claro. Eu havia comido carne humana sem saber. Corri para o banheiro e vomitei violentamente. Tudo isso já foi traumático o bastante para mim, mas as coisas pioraram quando começaram a se espalhar rumores de que toda a comunidade estava envolvida em algum tipo de culto satânico e que todos sabíamos o que estávamos comendo. Pessoas de toda a cidade vieram ao nosso bairro para nos assediar, inclusive eu, mesmo com nossas constantes negativas. Eles nos chamavam de canibais e nos avisaram que não éramos mais bem-vindos em Nagara Nunes. Pessoalmente, encontrei um bilhete anônimo na minha porta, me ameaçando de morte se eu não deixasse a cidade. Temendo pela minha vida, resolvi sair de Nagara Nunes e fui para uma cidade litorânea, bem distante, onde agora vivo sozinho. Desde então, parei de comer carne. Tornei-me vegetariano porque o sabor da carne me traz lembranças horríveis e toda vez que provo, fico enjoado e vomito quase que instantaneamente. Agora, talvez você entenda por que prefiro não revelar meu nome nem dar muitos detalhes sobre onde vivo. Tenho medo de ser caçado por pessoas em busca de vingança pelos terríveis crimes cometidos por Jorge Negromante. Mas juro por tudo que é sagrado que eu não sabia o que estava comendo. Se soubesse, jamais teria comido e teria denunciado Jorge à polícia. Então, por favor, pense. Por mais que você ache que conhece seus vizinhos, será que realmente sabe quem são? Será que sabe o que eles fazem a portas fechadas? Às vezes, a verdade sobre quem vive ao nosso lado só aparece quando já é tarde demais. Há alguns anos, cheguei do trabalho e encontrei minha namorada no sofá, com uma expressão abatida. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela soltou aquela frase que ninguém quer ouvir: precisamos conversar. Ela me explicou que não estava mais feliz no relacionamento e achava que deveríamos dar um tempo, ver outras pessoas, para que pudéssemos decidir se deveríamos continuar juntos. Eu não queria isso de jeito nenhum,
mas a amava o suficiente para respeitar sua escolha, então concordei. Pensei que, ao menos tentando sua sugestão, poderia reconquistá-la. No entanto, algumas semanas depois, nosso relacionamento realmente chegou ao fim, e eu tive que sair do apartamento que dividíamos, já que, tecnicamente, era dela desde o início. Obviamente, eu precisava encontrar um novo lugar para morar, e rápido. Não tive tempo de procurar algo decente, e acabei pagando caro por isso. O lugar que aluguei era um estúdio de um cômodo em um prédio que parecia uma casa mal assombrada. Isso já deveria ter sido um alerta, mas o aluguel era barato, o imóvel estava disponível e o proprietário só pediu o adiantamento de 1 mês para me entregar as chaves. Além disso, voltar para a casa dos meus pais não era uma opção. Eles até seriam gentis o bastante para me acolher, mas para mim seria um grande retrocesso. Então, escolhi o estúdio. A mudança foi tranquila. Eu não tinha muitos pertences e, sinceramente, não estava com paciência para discutir com minha ex sobre quem ficava com o quê. O processo todo já havia sido bastante desconfortável e eu não queria piorar as coisas brigando por móveis. Além do mais, contanto que eu tivesse meu Xbox e minha TV 4K, estaria satisfeito. No dia seguinte à mudança, fui até a porta do apartamento em frente ao meu para me apresentar ao vizinho. Ouvi um som forte de batida de baixo vindo de lá, então sabia que alguém estava em casa. Quando a porta foi aberta, fiquei surpreso com o quão frio e distante o cara parecia. Ele era jovem, com uma barba escura e espessa, e tinha um sotaque cockney. Ele não abriu totalmente a porta, apenas a entreabriu, olhando para fora. Eu me apresentei, disse que havia acabado de me mudar para o apartamento do outro lado do corredor e ainda brinquei que se ele precisasse de uma xícara de açúcar, já sabia onde me encontrar. Mas tudo o que recebi em troca foi um olhar nervoso e gelado. Achei que talvez o tivesse interrompido, então pedi desculpas e disse que meu nome era Ali. Ele respondeu dizendo que se chamava Jack. Pode parecer estranho, mas na hora tive a sensação de que ele inventou esse nome no momento. Algo me dizia que ele tinha acabado de tirar aquele nome do ar, mas como não sou uma pessoa paranoica, apenas concluí que ele fosse um sujeito esquisito e voltei para o meu apartamento. Algumas semanas depois, estava saindo para o trabalho quando vi um cara saindo do apartamento de Jack. Cumprimentei e ele respondeu de volta com um bom dia. Perguntei se ele era amigo de Jack ou talvez um colega de quarto. Ele respondeu de forma meio vaga, e foi aí que percebi o cheiro de álcool em seu hálito. Repeti a pergunta, indicando a porta do apartamento e reafirmando que era o apartamento de Jack. Ele disse: "Ah, sim, eu sou o Jack." Naquele instante percebi que era mentira, e foi quando me dei conta de que o primeiro cara também havia mentido. Algo estranho estava acontecendo naquele apartamento, mas eu não conseguia entender o que era naquela época. Isso continuou por mais 2 semanas, com diferentes pessoas entrando e saindo do apartamento em horários estranhos. Então, quando o proprietário me ligou para pegar o aluguel do próximo mês, perguntei sobre os inquilinos do outro lado e quem morava lá. Ele pensou um pouco e finalmente respondeu que o inquilino se chamava Steven. Elogiou-o, dizendo que era o melhor inquilino que já teve. Nunca houve reclamações de barulho, e ele sempre pagava o aluguel pontualmente no primeiro dia do mês, por depósito direto. Eu estava prestes a contar a ele sobre as várias pessoas que tinha visto entrando e saindo, mas, sinceramente, isso não era da minha conta, certo? Quero dizer, claro que algo estranho estava rolando ali, mas, desde que ninguém se machucasse, o que eu tinha a ver com isso? Eu nunca fui do tipo que dedura os outros. Isso não é da minha natureza. Então decidi ficar calado, embora com o tempo tenha me arrependido profundamente. Cerca de 1 semana depois, estava dormindo quando fui acordado por um som do lado de fora do meu apartamento. Eram passos pesados descendo as escadas, e eu tinha certeza de que estavam relacionados ao apartamento em frente ao meu. Ainda meio sonolento, fiquei pensando que finalmente faria uma reclamação ao proprietário. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, fui surpreendido por uma série de batidas fortes na minha porta. "Polícia! Abra a porta ou vamos arrombá-la!" Meu coração começou a disparar, e eu podia literalmente ouvi-lo nos meus ouvidos.
Fiquei paralisado por um instante, e foi só depois de mais algumas batidas e outro grito que consegui pensar direito. Corri até a porta, destranquei e abri. No momento seguinte, uma lanterna foi apontada diretamente no meu rosto, me cegando, enquanto 2 policiais armados invadiam meu apartamento e me jogavam no chão. "Mãos para trás, ou você vai levar um tiro", gritou um deles, nem me dando tempo para obedecer enquanto algemava minhas mãos. "Acende a luz, Rich", disse o outro policial, enquanto me levantavam de joelhos e ordenavam que eu ficasse quieto. De onde eu estava, ajoelhado, vi que mais 2 policiais estavam na porta do apartamento da frente batendo, mas não havia resposta. Logo, um dos oficiais apareceu com um ariete e arrombou a porta, gritando enquanto invadiam o local. Achei que eles iriam arrastar alguém para fora ou agir de forma tão agressiva quanto foram comigo, mas o clima foi estranhamente diferente. O tom deles era quase cuidadoso, gentil até. Eu estava confuso, ouvindo as perguntas que faziam. "Você está bem? Sabe onde está? Pode nos ouvir?" 1 minuto depois, vi com horror um dos policiais saindo do apartamento carregando uma garota que não devia ter mais que uma adolescente. Ela estava mal vestida, coberta de hematomas, e seu cabelo, sujo e oleoso, estava grudado no couro cabeludo. Quando olhei para um dos policiais, o choque e a repulsa deviam estar estampados no meu rosto. "Deixe-me adivinhar, você não sabia de nada, né? Guarda isso para o interrogatório", ele disse. "Mas eu juro, eu não sabia de nada. E disse isso à polícia quando me levaram para a delegacia. Eles fizeram várias perguntas sobre redes de tráfico humano e eu comecei a chorar quando tentaram me fazer confessar que eu era o líder ou algo assim. Eu jurei, com toda a minha alma, que não sabia do que eles estavam falando e que jamais faria algo assim. Eu simplesmente não tinha isso em mim. Eventualmente eles me liberaram, convencidos de que eu não tinha envolvimento algum. Mas fiquei profundamente perturbado, saber que algo tão terrível estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Eu tinha sorrido e brincado com alguns dos desgraçados que entravam e saíam daquele apartamento, completamente ignorante às crueldades que aconteciam lá dentro. Logo depois, voltei para a casa dos meus pais. Eu simplesmente não conseguia mais morar naquele lugar e nem suportava a ideia de procurar outro, não com a paranoia intensa de não saber o que poderia estar acontecendo atrás das portas fechadas à minha volta. Então, por favor, por mais que a sua mentalidade seja de não confiar na polícia, ligue para eles se suspeitar que algo estranho está acontecendo por perto. Porque sim, isso é da nossa conta. É da conta de todos nós. E essa decisão pode ser a diferença entre a liberdade de alguém e uma vida de puro sofrimento. Quando minha esposa e eu nos mudamos para St. Peters, Missouri, foi sem dúvida um dos momentos mais marcantes de nossas vidas. Sempre tive uma queda por St. Louis, com sua arquitetura colonial francesa e suas majestosas catedrais, mas a agitação constante da cidade pode acabar desgastando qualquer um. Chega um ponto em que o ritmo acelerado deixa de fazer sentido e tudo o que você quer é uma vida mais tranquila. Levou um tempo para juntarmos dinheiro e conseguir algumas promoções nas nossas carreiras, mas quando tudo se encaixou, decidimos ir fundo e fazer a mudança. Parecia que havíamos encontrado nosso pequeno pedaço de paraíso no subúrbio. St. Peters era um lugar pacato, com ótimas escolas e mais de 20 parques espalhados pela cidade. Na verdade, dava a sensação de que a cidade toda era um grande parque, um verdadeiro mar de verde, em comparação com a selva de concreto que era St. Louis. Além disso, a cidade grande ficava a uma meia hora de carro, ou 45 minutos com um trânsito mais lento, então essa mudança não afetaria nossas carreiras. Achávamos que estávamos vivendo o sonho, mas em pouco tempo, esse sonho virou um pesadelo, algo que nem eu, nem minha esposa poderíamos prever. Nossa casa ficava na rua Laura Hill, e tínhamos uma boa relação com nossos vizinhos de ambos os lados. De um lado, um casal jovem com um bebê, com quem sempre fazíamos churrascos nos fins de semana, descontrair após uma semana de trabalho.
Do outro lado, vivia um adorável casal de aposentados. Eles eram bem tranquilos e discretos. Quero dizer, já tinham uma idade avançada e não estavam mais tão dispostos a interagir com o bairro como os mais jovens. Eu me preocuparia mais com eles, se não fosse pelo neto deles, Jason, que morava com eles. Ele era enfermeiro no hospital local e sempre ajudava com as tarefas da casa, cuidando para que não faltasse nada. Eu me sentia grato por saber que eles estavam bem assistidos. Certa vez, ao voltar para casa depois de um dia especialmente exaustivo no trabalho, avistei algo na estrada que destoava completamente do ambiente tranquilo do bairro. Era uma figura pequena, peluda, e estava manchada com o vermelho escuro de sangue seco. Algo sem vida repousava à beira da rua perfeitamente pavimentada. Um gato morto. Senti meu coração apertar por aquele pobre animal. Quem o atropelou, ao que parecia, não se deu ao trabalho de parar e limpar a situação, o que me deixou ao mesmo tempo irritado e triste. Eu entendo que, para algumas pessoas, isso pode ser difícil. Talvez tenham ficado em choque, com medo das consequências. Mas, sinceramente, deixar o gato ali, exposto para as crianças do bairro verem, não era nada apropriado. A minha casa ficava a uns 100 metros dali, então estacionei o carro na garagem, peguei um saco de lixo na cozinha e voltei para a rua. Nem cheguei a cumprimentar minha esposa, o que a fez perceber imediatamente que algo estava errado. Ela me seguiu para fora, horrorizada ao ver como eu envolvia o corpo do gatinho no saco de lixo preto. Eu não sabia mais o que fazer. Não podia simplesmente jogá-lo no lixo comum, como se fosse qualquer outra coisa. Aquele gatinho certamente era o bichinho de estimação de alguém, e talvez sua família quisesse dar a ele um enterro digno. Eu amo os animais. O que mais eu poderia fazer? Guardei o corpo frágil do gato no congelador da garagem e fiquei aguardando que alguém espalhasse cartazes de desaparecido pelo bairro, na esperança de poder dar a notícia à família. No entanto, os dias passaram e nenhum cartaz apareceu. Pouco tempo depois, levei o corpo ao abrigo de animais da cidade e tentei seguir em frente, apagando aquele episódio da memória. Alguns dias depois, em uma manhã de sábado abafada, eu estava me preparando para minha corrida matinal quando avistei o neto dos vizinhos saindo do carro com uma daquelas caixas de transporte de animais. Ainda não tinha tido a oportunidade de me apresentar a ele, então desci pela entrada da minha garagem, dando um caloroso bom dia. Ele retribuiu de forma amigável e eu aproveitei para perguntar o que ele tinha na caixa. Ele explicou que era um novo gato que havia adotado pelo Craigslist, algo para alegrar os avós e trazer mais carinho para os últimos anos de vida deles. Achei o gesto extremamente gentil e, sem mencionar o gato que tinha morrido recentemente na vizinhança, sugeri que ele mantivesse o bichano dentro de casa, já que gatos podem acabar se perdendo e não voltar mais. Ele me garantiu que o plano era justamente esse, pois sua avó não tiraria os olhos do bichinho depois de ver o quão adorável ele era. Isso me trouxe um grande alívio. Eu realmente não estava pronto para lidar com a ideia de ter que colocar outro animalzinho em um saco de lixo. Não depois do último. Então disse a ele o quanto seus avós eram sortudos por terem um neto tão cuidadoso e segui para a minha corrida matinal. No dia seguinte, o vizinho mais jovem da casa ao lado veio bater à minha porta e disse que precisava falar comigo. Silenciosamente fiz uma prece para que ele não estivesse vindo cancelar nosso churrasco daquela tarde, já que era a nossa vez de cuidar das carnes, e eu não queria ter que colocar tudo no congelador por uma semana. Especialmente considerando que, até bem pouco tempo, aquele congelador tinha servido como uma espécie de caixão improvisado para o gato morto que encontrei na rua. Ele tinha uma expressão séria, então já imaginei que o churrasco seria cancelado. Mas a notícia era ainda pior. Com um tom baixo, ele pediu que eu o acompanhasse até a entrada da garagem. Segui-o e então ele me fez uma pergunta com a mesma voz sussurrada. Vou tentar relembrar a conversa o mais fielmente possível. Você ouviu ou viu algo estranho na noite passada? Acho que não. Que tipo de coisa eu deveria ter notado? Não sei. Algo como o grito de um gato sendo atacado ou algo assim. Não, cara, não ouvi nada. O que aconteceu? Só venha dar uma olhada. Fred me levou até o jardim da frente da casa dele
onde cresciam algumas roseiras que eu já tinha visto sua esposa podar algumas vezes. Debaixo dos arbustos havia outra cena trágica: sangue e pelos espalhados. Outro gato morto, mas esse parecia ter sido atacado recentemente, rasgado de uma maneira que me deixou perplexo. "Você acha que pode ter sido um lince?" perguntou Tim. "Não acho que linces cheguem tão perto da cidade, mas, sei lá, tudo é possível", respondi, ainda abalado e sem entender bem o que estava acontecendo. "Mas se algo matou esse gato aqui, bem no meu quintal, na noite passada, não teríamos ouvido alguma coisa? Eu deveria ter ouvido." Eu realmente não sabia o que responder. Sei que, no fim das contas, era só um gato, mas aquilo nos deixou aterrorizados. E eu, particularmente, me sentia ainda mais incomodado, já que esse era o segundo gato morto que encontrava na nossa rua, Laura Hill, em poucas semanas. Acabamos decidindo que ficaríamos de olho em qualquer coisa suspeita e, mais tarde, nos encontraríamos para o churrasco de domingo, como planejado. Antes de minha esposa e eu irmos para a casa de Tim, fiz questão de passar na casa dos outros vizinhos, só para garantir que o gato deles estava bem. Logo depois de tocar a campainha, a avó dos vizinhos abriu a porta. Mal comecei a perguntar sobre o gato e já ouvi um miado agudo vindo de dentro da casa. A avó pediu desculpas, explicando que precisava fechar a porta antes que o gatinho tentasse escapar. Eu sorri, disse que entendia. Desejei uma boa manhã e voltei para casa aliviado. O churrasco naquela tarde estava um pouco estranho. Fred e sua esposa pareciam fora de si, e no fim, eu acabei contando à minha esposa o que estava acontecendo. 2 gatos mortos haviam aparecido misteriosamente nas últimas semanas em nossa rua. Ela ficou bem abalada, mas no fundo, eu me senti aliviado por ter contado, porque alguns dias depois, algo importante aconteceu. Minha esposa às vezes trabalha de casa, já que o emprego dela oferece muita flexibilidade de horários. Eu estava no escritório em St. Louis, quando meu celular começou a vibrar com várias mensagens dela. Ela pedia que eu ligasse o quanto antes, e o assunto era sobre os gatos. Assim que pude, retornei a ligação, e ela me contou o que tinha acontecido. Havia encontrado Jason, o neto dos vizinhos, no Walmart, e foi até ele para conversar. Enquanto falava, ela percebeu algo estranho. O braço dele estava cheio de cortes com crostas, subindo e descendo pelo antebraço. Cortes profundos. Preocupada, ela comentou que deviam estar doloridos. Mas Jason apenas riu e disse que os ferimentos tinham ocorrido no trabalho, quando um paciente idoso se agitou durante um procedimento de rotina no hospital. Mas pela voz trêmula da minha esposa, dava para notar que ela não acreditava na história. Ela estava certa de que Jason estava mentindo. Aqueles cortes eram de garras de gato, e ela reconhecia esse tipo de arranhão de longe, já que cresceu cercada de gatos. Um arranhão em especial era bem evidente, linhas paralelas. E se Jason estava dizendo a verdade, aquele paciente precisaria ter as menores mãos do mundo para deixar marcas tão características como aquelas. Depois disso, minha esposa ficou completamente convencida de que Jason tinha algo a ver com as mortes dos gatos que estavam acontecendo no nosso bairro. E seus temores só aumentaram quando recebemos uma carta da Associação de Moradores. A carta mencionava que vários outros gatos mortos tinham sido encontrados em quintais e parques da área. Mas, curiosamente, nenhuma família tinha relatado o desaparecimento de seus pets. Foi então que nos transformamos em detetives amadores. Estávamos certos de que quem quer que estivesse matando os gatos não estava simplesmente pegando os animais da vizinhança. Achávamos que eles estavam sendo trazidos de fora, talvez até comprados em lugares como o Craigslist. Mas não podíamos simplesmente acusar Jason de algo tão horrível. Até porque o gato que ele trouxe para os avós parecia estar vivo e saudável. Ou pelo menos era isso que pensávamos. Numa noite, minha esposa estava mais uma vez espionando pela janela da cozinha, observando a casa dos vizinhos. Ela vinha fazendo isso com bastante frequência ultimamente, e eu estava começando a achar que sua desconfiança de Jason estava beirando a paranoia. Tudo o que ela via era ele cuidando das tarefas domésticas para os avós. Mas naquela noite,
Enquanto eu assistia aos destaques de um jogo de futebol, ouvi seu grito. Meu Deus! Ela correu para a sala, assustada. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela me disse que tinha acabado de ver Jason levando um saco de lixo para fora. Só que o saco parecia estranhamente leve, como se tivesse algo do tamanho de um gato lá dentro. Naquele momento eu só queria esclarecer tudo de uma vez. Então, concordei em esperar até escurecer para verificarmos o que havia nos latões de lixo. Quando a noite caiu, certifiquei-me de que não havia ninguém por perto e fui até as latas de lixo dos vizinhos para verificar. E lá estava, bem no topo do latão, dentro de um saco preto, o corpo de um gato morto, mutilado exatamente como aquele que Fred havia encontrado em seu jardim. Era o mesmo gato que Jason tinha comprado no Craigslist, o gatinho rajado que eu havia visto na casa dos avós dele dias antes, quando fui garantir que estava tudo bem. Voltei para dentro com a maior calma que consegui e, sem perder tempo, liguei para a polícia. Em menos de uma hora, uma viatura apareceu em frente à casa de Jason. Minha esposa e eu observamos pela janela enquanto os policiais conversavam com os avós dele antes de entrarem para uma busca. Quando vimos Jason saindo algemado, minha esposa não conseguiu se segurar. Ela correu para fora de casa, gritando insultos de pura raiva. Dias depois, a história estava em todos os noticiários. Jason foi formalmente acusado de 12 crimes de abuso animal, após confessar à polícia que usava o Craigslist para pegar os gatos que ele torturava e matava. De acordo com seu depoimento, ele nunca teve a intenção de cuidar de nenhum dos animais. Seu plano sempre foi estrangulá-los ou afogá-los no quintal dos avós. E o pior de tudo, isso nem era o fim dessa história horrível, nem de perto. Jason confessou à polícia que havia desmembrado alguns dos gatos, arrancando suas cabeças ou cortando os membros. Ele também pisoteava as cabeças dos animais antes de removê-las e se livrava dos restos espalhando-os pelo bairro, numa tentativa deliberada de assustar os moradores da Laura Hill Street. A última notícia que ouvi foi que ele estava detido na prisão do condado de St. Charles, com uma fiança fixada em $50 mil que seus avós, devastados e horrorizados, não tinham intenção alguma de pagar. O que mais me atormenta nessa história não é apenas o que Jason fez, mas o fato de ele parecer ser a pessoa menos provável a cometer atos assim. Ele parecia um jovem tão educado, sempre dedicado ao trabalho como enfermeiro e cuidando dos avós em casa. Quando o conheci, cheguei a pensar que ele era quase um santo. Mas agora, tudo aquilo era apenas uma máscara. Jason tinha algo sombrio dentro dele, e fico extremamente aliviado por termos descoberto isso antes que ele pudesse machucar mais alguém, ou outro animal. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, deixe um comentário compartilhando sua opinião sobre as histórias de hoje. Se preferir, comente o horário que está assistindo. Bem, vamos continuar. Eu cresci aqui na Alemanha e minha casa ficava próxima à de um senhor mais velho, que morava com sua esposa e seu cachorro em uma casa enorme e sofisticada, a algumas portas de distância. A esposa dele era bem mais extrovertida do que ele, que sempre parecia antissocial e mal-humorado. Ele raramente trocava palavras com qualquer um de nós, vizinhos. Não havia nada de extraordinário em nenhum dos dois. Pareciam apenas um casal comum, sem filhos. Certa manhã saí de casa no mesmo horário de sempre para pegar o ônibus da escola. Nossa rua residencial era bem tranquila e, na maior parte do tempo, nada de muito interessante acontecia por ali. Crescer nesse lugar, de fato, era uma experiência meio parada. No entanto, naquele dia em específico, algo parecia diferente. Alguns dos nossos vizinhos estavam na rua, e tenho quase certeza de que ouvi alguns deles comentando que havia algo estranho com o homem da casa grande. Mas o que exatamente era, eu não sabia. Fui para a escola como de costume e tentei não pensar muito nisso. No entanto, ao voltar para casa no fim do dia, me deparei com a rua toda isolada e evacuada pela polícia. Viaturas estavam por todos os lados e até um caminhão do GSG-9, que é equivalente à Força Especial do SWAT aqui na Alemanha, estava estacionado ali.
Eu realmente não fazia ideia do que estava acontecendo. Quando vi meus pais perto da barreira policial, eles me explicaram que o homem idoso havia tentado tirar a própria vida e que seu plano era levar toda a rua junto com ele. Esse homem havia transformado todo o porão da sua casa em uma armadilha mortal, enchendo-o com gasolina e improvisando um explosivo no galpão do jardim. Basicamente, ele juntou diversos tanques de gás propano, amarrando-os. Tudo estava pronto para explodir de manhã, mas, felizmente, algo saiu errado. Uma versão menor do explosivo foi colocada na lixeira dos vizinhos desse homem. Antes de tentar detonar a bomba, ele destruiu o interior da própria casa com um machado. Em seguida foi para a garagem levando o cachorro, trancou o portão, ligou o motor do carro e trancou o animal no porta-malas. Ele se acomodou no banco do motorista, esperando morrer com o envenenamento por monóxido de carbono, já que não teve coragem de esperar pela explosão. Por sorte, o plano foi frustrado porque um vizinho ouviu o carro ligado e achou estranho. Ao espiar pela janela da garagem, inicialmente pensou que o homem tivesse tido um ataque cardíaco. Quebrou o vidro para entrar e, ao ver que o homem ainda estava parcialmente consciente, percebeu o cheiro forte de gasolina. O vizinho arrombou a porta da casa e se deparou com o caos causado pelo senhor. Ele imediatamente chamou a polícia, que enviou uma equipe especializada para desarmar o explosivo a tempo. Infelizmente, o cachorro não sobreviveu, tendo morrido sufocado no porta-malas. O homem foi preso e levado para uma instituição de saúde mental, onde permanecerá até o fim de sua vida. A bomba tinha potencial para destruir várias casas e causar grandes estragos na vizinhança. Esse incidente ocorreu em 2010, na cidade de Ingolstadt, e ganhou destaque em todos os noticiários alemães. Você pode pesquisar sobre isso, não estou inventando nada. Ei, amigos, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.